gente. Vou trazer aqui o profile para vocês do Regional do Rio, que teve esse fim de semana. Acho que quem viu aí na thumb, né, segundo lugar, talvez possa estar achando aí que é um repeteco ali do vídeo que eu gravei pro canal do Juninho, mas não, tá, eu fiquei em segundo, mas foi outro regional, né? Aquele lá foi o Regional de São Paulo, agora esse final de semana eu joguei o do Rio. Tô jogando de Dracoteio, né, nesse formato. E a lista, sinceramente, eu acho que ela é bem parecida. Eu acho que a gente está num formato morto, né? Então, foi o último torneio da última lista, né? E pré-coleção nova também. Então, eu não sei, né, quanto que da lista em si é aproveitável, né, para a sequência aí dos torneios. Mas eu acho que tem alguns conceitos aqui que faz sentido eu entrar um pouquinho mais no detalhe até para poder comentar, que eu acho que seria legal, tá? Então, só passando aqui sobre os pontos, né? Eu acho que isso daqui é básico, né? Então, os três nomes de cada acho que todo mundo usa. Acho que o que a gente pode discutir aqui é a quantidade de dragões, né? Então, acho que o Jesse Cotton ali popularizou, né? Com um 3, né? Seria um Urgula e 3 Pans. Eu falei lá no outro profile, né? E eu sigo achando que eu acho que, primeiro que é legal você mesclar os nomes, né? É muito ruim quando você tem que fundir, você tem dois nomes iguais ali, né? Que você só vai trigar um dos efeitos. E eu acho que faz sentido essa conta de 2-2, assim, sabe? Eu já considerei em alguns momentos, né, aumentar o número de Urgula, mas eu acho que de fato pesa, né? Porque por mais que seja uma carta boa, ele é um brick. E eu não sigo não achando tá, o Pan melhor. Eu sei que, né, ele força um monstro ali, né? Quando você vai segundo, tem uma Fimena e um Pan é muito forte, mas o Urgula também é, né? Porque você também consegue estourar uma carta e ele já começa o turno reciclando. Então nem sempre você precisa dar o Altaron para reciclar suas próprias cartas para jogar no turno seguinte, né? Você consegue, por exemplo, bounçar as cartas do cara, setando as coisas e o Gula retornando um mago para sua mão, acho que você costuma jogar bem em volta, né? Dessas coisas. Eu acho que o mais diferente aqui é o Extravagância. Eu sigo achando essa carta muito boa. Vou bater nessa tecla, né, 20 vezes. Esse deck ele tem poucos starters, né? São 12 starters que são, entre aspas, né, one card combo. É 1.5, né? Porque eles sempre precisam de alguma outra carta para fundir. Mas nesse deck você precisa abrir múltiplas cartas para você ter uma mão forte, né? Uma das coisas que mais me incomoda no Dracoteio é justamente o fato dele perder para Hand Trap Slow Impact, né? Então, cara, tem mãos ali que você toma Impermanence, toma Ash, ou duas combinações ali, Purge, alguma coisa assim, e você passa, né? Ou mesmo quando o cara não tem essas combinações, se ele guarda ali, às vezes, uma Ash, né, uma Belle para dar nas suas traps, isso troca, né, muito forte com você. Então, para mim, esse é o principal problema, né? Eu vejo muita gente falando que o teto do Dracotail é baixo. Eu não acho que seja baixo, tá? Se você faz o full combo, né, você gera muito recurso. As traps comprando cartas, seu deck tem muita hand trap, então você tanto tem hand traps, né, como tem a tendência de comprar mais, né, com as traps. E ele costuma ser ok, assim, né? Ele é bem decente, assim, sabe? O problema, na minha visão, é que você nem sempre chega, né? Acho que tem muita gente trap aí que é boa. E para alguns decks, as interações que o deck faz não são tão fortes. Então, acho que é mais nesse sentido. E o Extravagância, ele cumpre muito bem o requisito, né? Ele compra duas cartas. E o seu deck é um deck que tem 20 enguines e 20 defesas, né? Basicamente. Então, você está comprando duas é sempre muito bom nesse sentido. Eu gosto bem, tá? Considerações, assim, né? Quais são as outras cartas que a galera usa? Eu acho que principalmente a Cartésia aqui, eu já testei e assim, sendo bem honesto, tá? Eu acho, continuo achando que é muita ilusão. Eu acho que os combos de Cartésia, né, que fazem magistos, de fato são bons, né? Acho que você faz ali um campo muito mais forte, você colocar a fusão do magistos lá, você dá uma camada de interação, né, que é a cereja no bolo ali, né? Então acho que fecha, você de fato fica numa situação ali que se você comba e faz aquele combo todo ali, você ganha. Só que é muito irreal, né? Então, se você. Primeiro que ele é um combo de três cartas, na maioria dos casos, ou duas, tem que ser especificamente a cartésia com mais alguma coisa. E esses combos aí, se você toma Full Auto, você não faz, se você toma Impermanence, você não faz, se você toma Ash, você não faz. Então, cara, qualquer carta, se o cara tiver uma carta de Yu-Gi-Oh! Ali, você não resolve ele. Então, pra mim, ele só seria viável se o formato for 100% board breaker. Ah, porque o Yumi e o Kanai não tomam hand traps, todo mundo vai jogar com board breaker, aí beleza, acho que dá pra gente de fato considerar, tá? Fora isso, eu não recomendo de jeito nenhum. Então assim, pra mim não tem discussão, tá? Eu acho que ele fecha um número aí que ainda não é o ideal pra mim, né? Seria um 12 com o Prosperity 13, com o Extravagance 14
E a Fimena dá para você considerar, né, com muita boa vontade ali, mas não sei se é o ideal, não. Beleza. E aí de techs são 17. E se você contar a Fimena são 20, né? Que é um número, assim, estratosférico, absurdo, né? E inclusive é uma das coisas que eu mais gosto dessa lista aqui. Apesar de que eu acho que essas, especialmente as low impact aqui, elas estão bem medianas, assim, né? Você geralmente precisa de 3 ali para conseguir ter alguma efetividade, né? Então, quando você vem só com elas, acho que costuma ser difícil, mas é bom quando você compra os charmes e mais uma ou mais duas, né? Que aí você vai comprando enquanto o cara tem que fazer uma board reduzida ali, e aí você consegue interagir, acho que um pouco melhor, né? Então, eu tenho um pouco de medo, tá? Às vezes a gente, né, acha que essas cartas aqui funcionam, mas se você parar para pensar, os jogos que você ganha mesmo, geralmente está envolvido ali com os charms resolvendo, né? Que foi mais ou menos a conclusão que a galera chegou ali no final do formato do Mitsu, né? Do Mitsu e do Maris. E muitas delas acabaram caindo, né? O problema desse deck é que ele não tem o que botar, né? Ele não pode rodar outras hand traps, né? Então, o que daria para fazer seria aumentar a Engine. Mas em relação aqui, né, as techs que eu uso, eu acho que essas 12 aqui eu gosto muito, né, Nibiru, Ash e os 6 Charms. Eu sei, né, que tem os poréns ali, né, que o Purulho tem vezes que ele não é muito forte, tudo bem. Mas eu acho que pareado todas elas têm uma sinergia legal ali. E das outras 5 aqui que são as piorezinhas, a Bela é que eu gosto menos, né? Eu acho que ela tem spots muito ruins. Ela é geralmente pouco como uma terceira hand trap, né? Então quando você dá duas hand traps no Yami, e aí você dá uma Bela, aí geralmente essa Bela é muito forte, né? Contra Vanquish Soul, eu acho que essa Bela é muito fraquinha, né? Ela tem spot no Link 1 para recuperar, que é muito ruim, ou no Lupus, mas o Lupus fica no Grave. Enfim, não gosto, né? Inclusive é uma carta que eu costumo tirar quando eu vou pós-side, né? Mas basicamente é o hate que eu encaixei aqui, que enfim, pra mim é o que faz mais sentido, tá? Eu vou comentar o extra rapidinho, que eu acho que ele é padrãozão, não tem muito o que comentar, para gastar um pouquinho mais de tempo no site, né? Então, são 3 aqui, né, das fusões e 2 das piores, né, por conta do extravagância. Eu uso o Yami, porque eu rodo o Reaper. A Crosship tem que ter, né? Então, acho que essa altura, acho que muita gente já sabe, né? Tem dados momentos ali que o jogo fica meio que no top deck, né? E aí você tem ali algum bicho e uma fusão no Grave, e aí qualquer bicho que você compra, né? Você dá um normal, faz uma Crosship, volta uma fusão do Grave na seta, essa fusão triga a Crosship renasce o Lucius e você sai jogando, né? Então, é uma situação que acontece muito e tem que ter, né? Assim, vai ter torneios que você não vai fazer, né? Eu não lembro, né? Eu tô gravando isso aqui na quinta-feira, foi no domingo, né? Não lembro se eu fiz, mas eu sei que o caso, né, de você não ter ela é situação de perder o jogo, sabe? Tipo, tem situações ali que ela é a única jogada que te faz voltar ali e é melhor você ter para essas situações ali, né, já que você tem um extra muito apertado, do que não ter e perder esses jogos, tá? A SP que faz muito pouco e 2 Typhons. Aqui, esse segundo Typhon eu botei no final ali, correndo, porque era o que eu tinha, mas eu queria colocar a fusão do Luna Light, né? Já que eu tava rodando Reaper, né? Essa match era um pouco esquisita pra mim, né? Se eu tomo a fusão zona lá, eu simplesmente perco o jogo, né? Porque eu literalmente não tenho out. E a Reaper seria, a meu ver, né? Uma insta-win ali, né? Então acho que ele até consegue fazer a outra meninazinha lá, né? Que é boss do deck antiga. Só que acho que ela não morre por batalha e efeito também, né? O que seria chato, né? Mas eu consigo negar ela primeiro com o Mululo e depois altar ela tranquila ali, acho que não seria problema e acho que né, é a única interação basicamente que o deck faz, né? Então, eu tentei arrumar ali em cima da hora, né? Tava um pouco de medo ali, né? Que o deck é bastante popular, eu vi muita gente deslivando na light lá na inscrição, mas eu não arrumei, também não enfrentei ninguém, então tudo bem, né? Mas, né, acho que na sequência do formato aí talvez seja algo que faça sentido. Em relação ao side, cara, aqui eu gosto muito do meu site, tá? Eu acho que ele faz muito sentido, ele tá muito redondinho, eu consigo cobrir todas as matches. E aqui tem um pouquinho de diferença, né? Lá do ICS, não, né? Do Regional de São Paulo. O meu main deck ele tá praticamente idêntico, né? Se eu não me engano. Acho que eu rodei 2 Belles e uma Ogre, e aqui eu inverti. Mas o side eu mudei algumas coisas, né? Eu coloquei o Contact C aqui, basicamente tirei as Impermanences. E qual que é o ponto aqui, gente? Atenção, tá? Que isso aqui é um pouco polêmico e acho que tem muita gente que menospreza algumas cartas. Muita gente fala, eu vejo por aí na internet, que a Reaper, né, e o Contact-C são horríveis contra o Yumi.
E assim, no vácuo eu entendo, né? Porque essas cartas assim, né, standalone, elas de fato não resolvem, né, na maioria dos casos a match, né? E por ser uma carta muito específica, eu entendo a galera falar, pô, eu não vou botar uma carta aqui, né, ultra específica para uma matchup, eu vou ativar essa carta e essa carta não vai resolver o jogo para mim, né? Parece esquisito. A questão é que contra o Yumi, né, a sinergia que essas cartas têm juntas é muito forte, né? Então, por exemplo, falando da Reaper aqui, né? Tem como o Yumi jogar em volta da Reaper? Sim, tem como, né? Mas primeiro, a Obedience ainda estava 3, né, no regional. Então, se ele dá Obedience, é insta-passo. E a Reaper, pareado com qualquer uma das outras cartas que eu fico pós-side, ela é muito forte. Porque o deck até consegue jogar em volta, mas ele precisa fazer umas voltas muito esquisitas. Então, ele toma esse Nibiru muito mais forte. Ele, geralmente, se ele toma uma combinação de Reaper e Contact, ele não consegue combar. Né? Ele força o cara a ir para outras linhas que a gente consegue descer esse fantasma e arrumar a mão. Se a gente compra a Reaper com o Purulha, por exemplo, ele geralmente vai ter que te dar muita draw. Então, todas essas cartas, né, fazem, na minha visão, né, pós-side, muito mais sentido do que a gente manter essas hand traps no pós-side, tá? Então, contando um segredinho aqui pra vocês, né, contra Yumi eu tiro essas cartas todas. Sai Ash, sai Velha, sai Ogre, sai Belly. E sobe essas 9 aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu tiro Extravagância também, nesse pós-side, tá? Já que você tem aí 9 cartas de draw, né? E você tem a sexta carta, né? Do turno de ser um jogador para segundo. Então, na minha visão, não precisaria desse Extravagância. E a gente diminui um pouquinho ali a odd, né? De acabar comprando uma spell e não conseguir fundir com uma Fimena e coisas nesse sentido. E assim, isso funciona demais, gente. Demais, 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 tá? Não tô falando isso da boca pra fora, não. Cara, já testei muito contra o Yumi, tá? Acho que dificilmente deve ter alguém aí que já jogou mais essa match do que eu nesse formato. E essa conclusão que eu tirei foi da experiência, né? Então, tem várias mãos ali que duas hand traps de low impact não funcionam. O win rate delas é muito baixo. E essas aqui, beleza, né? Não tô falando que você vai ganhar sempre, mas eu bato o pé que elas vão ser mais eficazes, tá? E eu tô falando muito na perspectiva do Dracotail, gente, porque eu não sei, né, se esse padrão de side funcionaria para outros decks, né? Porque isso daqui me garante que o cara às vezes vai passar só com um Synchro e aí lidar com um Synchro é muito fácil pro Dracotail, né? Talvez para outro deck aí, né, sei lá qual que é o deck que você joga, não seja tão fácil assim, né? Então, eu acho que o segredo desse side aqui são essas 9 cartas, né, que elas resolvem a match contra o Yami. Eu tenho o draw que fecha, né? O meu deck já tem 17 hand traps, gente. Então, cara, se eu pego um Mitsurugi, eu tiro a Ogre, por exemplo, subo os draws, posso subir a Belly, e eu consigo, né, ajeitar ali para ter 18, 20 decks contra qualquer deck que eu pegar, né? Então, todas as hand traps que existem no jogo basicamente estão aqui na minha lista em algum lugar. É muito fácil de você fazer um bem bolado e arranjar ali, né? Por exemplo, peguei um Branded, né, nesse regional. E cara, não sei se vocês estão ligados, mas o Contact é um FTK contra o Branded, né? O Draw é muito bom contra o Branded, a Bella é muito boa contra o Branded, a Vader é muito boa. Então sempre dá pra você remanejar ali, né? E conseguir, né, encaixar ali o deck de acordo com a matchup que você está enfrentando. E, né, obviamente tem funcionado, né? Acho que foram 2 regionais aí. Mais o VIP, né? Eu joguei aí acho que 18 rounds, né? Tô tipo 16-2. Acho que é um recorte aí muito bom aí pro formato. Estamos preparando mudanças, né, para o ICS aí, né? Ainda não joguei muito, né, testando o Dodge aí para saber como é que vai ficar, mas eu acho que quem quiser, né, usar essa lista aqui como base, eu acho que tem uma boa base aí para vocês jogarem de Dracotail e ter um deck bom aí, né, pro ICS. Beleza? Valeu, galera, até mais.